Essa aula está sendo gravada pela turma de Criação de Personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube por acidente, talvez ela não faça sentido para você, mas se fizer, comenta pra gente, né, se ajudou. E essa é uma aula que eu estou gravando de forma adicional em cima de uma dúvida de um dos alunos, né, o Otávio, ele trouxe uma dúvida sobre o que seria uma boa abordagem de gerenciamento de assets para cenário na hora de levar do Blender para Unity, né? Ou seja, como é que eu abordo isso aqui. E aí, numa aula de hoje, que está nos playlists, eu fiz esses modelinhos muito rápidos de módulos de construção de dungeon. E esses módulos, eles estão aqui numa coleção, eles estão mal nomeados. Então, eles não estão nomeados, por exemplo, na malha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer sobre como abordar assets para levar para Unity, a primeira coisa vai ser realmente nomear eles, né? Eu não gosto de numerar com número, porque lembrar qual número representa o que é difícil. Então, eu vou fazer uma nomenclatura do nome mais a característica. Eu estou fazendo com underline. Uma boa abordagem de nomenclatura seria colocar maiúscula sem underline e fazer assim, ó, né? Mas vamos seguir. Esse aqui não é um pecado mortal, só porque é um pouco mais fácil de gerenciar às vezes o nome quando está tudo juntinho. E aí, para cada um desses assets aqui, eu vou colocar um nome característica junto com o quando tiver uma característica, né? Quando tiver uma característica, junto com o nome da malha. Vai demorar? Vai demorar. Eu vou gravar tudo e não vou editar? Eu vou gravar tudo e não vou editar. Mas essa é a vida, né? Então esse aqui é o cômodo, beco, comporta, beco. Simples. Isso aqui vai ser a esquina comporta. Comporta. Opa. Então essa esquina comporta. Vou copiar isso aqui, colar isso aqui, ó. Esquina comporta. Isso aqui é a esquina com coluna. Então esquina coluna. Então na hora de procurar esse asset aqui para poder trabalhar na Unity, eu falo assim, beleza, é a esquina que tem uma coluna, né, é essa daqui. Então fica fácil. E essa aqui, por exemplo, seria a esquina pura, sem nada. Ou seja, essa é só uma esquina. Eu posso chamar de só quina, né, porque ela é um canto de cenário. Eu posso usar ela simplesmente como quina. Então, se ela tem uma função, talvez valha a pena nomear de acordo com essa função. Tá? Então, esses assets aqui são repetidos. Esses assets são repetidos, eu vou apagar eles. Eu não quero assets repetidos, eu quero que todo asset seja individual. E aqui a gente já tem alguns dos procedimentos de lidar com assets na transição. E aí isso não é só o Unity não, tá? Isso aqui é qualquer motor, tá? Você está fazendo, facilita a busca de quem está trabalhando com você, né? Ou seja, cria nomes que vão ser fáceis de localizar, identificar e que a pessoa vai poder utilizar, né, tipo, durante todo o processo de design, né? Ou seja, tanto para localizar quanto para construir. Se eu começar colocando numerado, toda vez que eu duplicar na Unity, a gente vai numerar também, então vai ficar um conjunto de 2 números, né? Então não é legal usar número para poder identificar. É sempre legal você falar o que é a coisa primeiro e depois uma propriedade dela, né? Então, por exemplo, aqui tem uma coluna, tudo que tiver coluna vai ter o nome, a característica coluna. Tudo que tiver porta vai ter a característica porta, né? Então, na hora que a pessoa estiver procurando um asset, vai virar um padrão de busca, né? Vai virar um padrão de encontrar, né? Se eu esquecer de algum, eu já peço perdão automaticamente, né? Eu vou tentar não enrolar tanto, né,
no processo, mas eu quero deixar o arquivo mais bonitinho. Então, isso aqui é bifurcação pura, sem nenhum detalhe. Aliás, isso aqui, porque isso não tem nenhuma característica que explica porque que chama bifurcação, eu vou renomear para parede. Né? Então, a única coisa que se explica para mim é que isso é uma parede. Né? Não tem por que eu colocar, mesmo que ele faça parte desse raciocínio de design aqui, não tem por que eu chamar de parede. Então, esse aqui vai ser encruzilhada. Encruzilhada. Porta. Eu estou copiando os nomes e colando na malha, tá? Então não estou digitando de novo. Não precisa, né? Isso aqui vai ser encruzilhada coluna, né? Ou seja, seguindo o padrão. Outras coisas que é bom de olhar de padrão é se tudo é minúscula, se a primeira letra é maiúscula, a primeira letra é maiúscula. Se eu tiver que programar algo relacionado a esses assets, eu não quero ter que mudar o padrão de digitação por causa de né? Então, às vezes, por causa de um objeto tem maiúscula. Então, na hora que eu quero acessar ele com código, eu tenho que lembrar que aquele objeto eu tenho que acessar com maiúscula. Não faz sentido. Então, é bom que tudo tenha um padrão de bonitinho assim. Por isso que geralmente isso é um critério de avaliação nas minhas matérias. Porque né, eu sei o quanto que isso aqui ajuda. Então, isso aqui, ó, são os meus assets, né? Tipo, beleza, eles estão todos aqui bonitinhos, né? Outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu não preciso que esses assets todos estejam esparramados na cena, bobagem. Não faz sentido eu ter eles. Então eu vou pedir para ele limpar para mim a posição de todo mundo. Então todo mundo vai vir para a posição 0. E eu vou pedir para ele transformar para ele limpar a rotação. Então todo mundo está resetado. Ó. Também não tem porquê de novo, eu não quero que o asset tenha uma posição dele. Sabe? Eu quero que ele tenha a posição 0. Eu quero jogar ele na cena tipo neutro, sabe? Então se eu puxar ele de alguma forma e esse dado aqui, ó, esse dado aqui não tiver zerado, ele pode herdar, então pode haver uma herança de localização, principalmente se eu gravar um keyframe, alguma coisa assim sem querer. Então é bom saber que tá tudo no lugar 0, tá? E aí, então isso aqui, ó, são os meus assets já com rotação zerada e posição zerada, e eu quero ter certeza que a escala está em 1 de todos. Então eu vou dar um apply da escala para que todos estejam com a escala de 1. Tá? Então a rotação eu não vou precisar aplicar porque eu zerei e está tudo no lugar certo. Mas se eu achar que se eu descobrir que alguma rotação não está certa, então eu vou posicionar ele e também aplicar a rotação. O importante é que a rotação esteja em 0 e a escala em 1, para a gente poder ter um espaço interessante. Certo? E aí eu pergunto para vocês, meus queridos, vocês entenderam até agora o que eu fiz? Está tudo tranquilo para vocês? Enquanto eu molho o bico aqui. O Vitor fez uma piada dessas que eu gosto, que é eu já tenho mais de 40, eu já posso fazer só piada de tiozão, né? Então, né? Gostei da piada do texto. Quem estiver assistindo a gravação, leiam os bate-papos para descobrir de qual piada eu tô falando, porque eu não vou citá-la de novo, não. Eu já estou muito marcado na vida. E aí eu vou salvar isso aqui, né? Eu vou salvar esse arquivo aqui na minha pasta home. Ref assets. E aí agora vem uma coisa que eu vou fazer. O ideal para mandar para a Unity é que cada objeto desse seja um FBX.
Tá? Esse é o ideal, que cada objeto seja um FBX. Outra coisa é, é, que é importante assim é tipo assim, o material talvez não precise ter o material tipo, eu posso aplicar o material lá na Unity. Então assim, eu não preciso que o material vá junto, não é necessário. Eu posso colocar lá. Então assim, se eu mandar, ele vai ter essa herança de material e aí talvez você tenha uma sobreposição de dados, né? Então, se você não quiser mandar, ou seja, se você quiser que na Unity chegue a malha sem o material, para você aplicar o material lá, você pode vir aqui segurar o X, segurar o Shift e apertar esse X. Tá? Se eu segurar o Shift e apertar esse X do material, ou seja, eu estou aqui no. Para quem está pegando essa aula por acaso, né, não conhece talvez tanto. Tem essa aba de materiais aqui, ó, e tem 21 usuários do material Dungeon. Se eu segurar aqui, ó, Shift e apertar X, ele vai tirar de todos os usuários, ou seja, nenhum usuário está usando aqui. E automaticamente, se eu puder, eu vou até inclusive tirar aqui, ó, ou tirar mesmo, sabe? Falar assim, não quero que ninguém use mesmo, que não tenha nem canal de material. Aí você fala assim, pô, mas e aí, né? Tipo assim, se você tirar o material de todo mundo, né? Eu tô tirando um por um aqui só pra vocês verem que eu tô tirando mesmo. Então, se eu tirar de todo mundo, como é que fica, né? É, fica do mesmo jeito. Lá na Unity eu vou ter que criar o material de toda forma, configurar o material de toda forma. Então, não é tão importante para que eu mande para a Unity esse material. Mais importante é que eu mande a textura. Então, a textura é muito importante dela ir lá. Mas o material não é tão importante. De novo, não é um problema se você mandar, não é um problema enorme, mas fica mais limpo o arquivo, né? Ou seja, você fica com uma perturbação menor. Outra coisa também é que todos esses objetos usam o mesmo material. Ou seja, todos os objetos estão usando esse material aqui. Eu vou até preservar esse material aqui, ó. Deixa eu preservar ele aqui. Então, de repente eu posso mandar, sei lá, um objeto com esse material e aí depois aplicar para todo mundo. Ou então, a própria Unity ela tem um sistema que ela reconhece pelo nome do material e ela cria o canal de material pelo nome do material. Então, assim, existem sistemas para que isso fique limpo na Unity, tá? Mas aí, só uma ideia de que você não precisa sair carregando tudo com material. É mais importante que eu leve a textura do que o material. Eu vou deixar um objeto com material para a gente ver como que ele comporta, né? E aí, ó, esse material, o Vitor perguntou como é que tá o UV desses modelos. Deixa eu isolar esse modelo aqui, ó, e lá em UV Editing, né? Deixa eu isolar ele aqui, né? Deixa eu isolar ele aqui. E aí, ó, o UV dele é o quê? Cada uma dessas faces aqui, ó, tá apontando para uma parte dessa textura aqui, ó. Então, se eu ligar aqui minha visão é, 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 de textura no mundo, né? Ele está sem o material, né? Ou seja, eu tirei o material dele. Então, vocês vão ver que cada uma dessas cantos aqui está usando uma dessas texturas, então eu consegui construir aqui, ó. Inclusive isso aqui para editar é muito bom, assim, para editar né? Se eu mover isso aqui, né? Para cá, ó, eu tô trocando de textura, né? E é relativamente fácil de trabalhar. Então isso aqui é uma prática interessante de trabalho. Vocês podem ver isso numa aula que eu postei hoje mesmo, né? Então, vocês que estão ao vivo aqui, tem uma aula de Assets 2 que é sobre isso, né? É, então, se vocês quiserem olhar lá, né? Então, o UV dele, ele só tem um canal de UV também, é importante falar que ele só tem um canal de UV. Então, se a gente vier aqui no VMAP, só tem um canal de UV.
E o que está fazendo essa replicação do V aqui é um modificador que chama Solidify. Então, um modificador que chama Solidify é ele que está me dando essa espessura. É meio bom que as coisas tenham espessura na Unity, porque a luz atravessa as gretas na Unity. Então, se eu vou só com um plano e colo um plano no outro na Unity, a luz atravessa a greta. Então, é ideal que as coisas tenham pelo menos alguma espessura, tá? Então, pelo menos alguma espessura. Eu acho que até abusei demais da espessura aqui. Acho que não precisava ser 0.1, não. Acho que talvez 0.05, talvez. Já seja bastante. Mas como eu já criei um padrão aqui, né? Eu acho que não custa. Eu vou manter isso aqui de novo. Não são bons modelos, porque são modelos que eu fiz naquelas explicações de aula. Então, vários ajustes não dá tempo de, às vezes, de fazer durante a gravação e a gente às vezes não retoca a coisa também, né? Mas acho que dá pra entender o que é isso aqui no final das contas, né? Do que se trata, tá? Então, beleza. Tem isso aqui. Vou exportar o FBX, né? Eu tenho aqui um projeto na Unity que é um projeto. Deu um erro aqui, vamos ver por que deu esse erro. Tá. Ele falou que tem outra instância da Unity rodando já uma aula, então talvez eu tenha clicado mais de uma vez no projeto. E aqui eu sei que vai demorar para abrir, então a gente vai enrolando. Então, como eu falei, cada um desses objetos eu quero que seja um. Deixa eu fechar esse projeto aqui. Esse projeto não é interessante para mim. Eu quero abrir o. Ixi, eu tô clicando, eu tô dando um misclick aqui, gente. Fiz de novo. Vou abrir o mesmo projeto de novo. Desculpa. Eu dei um misclick aqui no ícone. Então. É o mesmo projeto de novo. Vou fechar ele. Deixa eu clicar com o botão direito. Eu quero aulas. Aí. É um projeto que eu quero esvaziar ele. Eu quero que não tenha nada nele. Né? Então, esse é um objeto que eu já fiz alguma coisa nele de referência de aula mesmo. Então, já tem uma coisa que foi criada para usar como referência de aula. Mas eu quero apagar todo mundo aqui. Ó. Eu quero ter certeza que nenhum desses objetos vão estar aqui. Então, eu vou manter a pasta imagens. Vou deixar um material aqui, deixa um material qualquer aqui, um material base. E vou apagar os meus modelos. Eu vou apagar meus modelos. E vou apagar meus prefabs também. Delete. Vazio, assim. Deixa ele vazio. Tá? A Unity tem uma janela gigante, né? Deixa eu mudar um pouco o tamanho dessa janela aqui pra gente. Então, não tem nenhum asset aqui, tem um material. Tá? Tem um material que não tem nenhuma imagem nele, material base. Que eu estou usando um material standard mesmo da Unity, nada de elaborado. E eu vou apagar também o objeto que tem aqui, ou seja, minha cena está vazia. Tá? Vou até salvar isso aqui, deixa eu salvo esse cara. Então, o que eu quero fazer é trazer aqueles modelos para cá, na verdade. Eu não estou interessado em trazer eles para cá, jogar na cena. Eu estou interessado em ter eles na pasta. Porque eu posso montar prefab, posso fazer a loucura toda sem povoar e poluir meu projeto de uma vez só. Então, para exportar, eu vou usar um addon. Tá? Então, em Edit, Preferences, eu já instalei esse addon, tá? Eu já instalei esse addon, chama um batch. Ele é um batch exporter, tá? Então ele exporta em bloco, tá? E aí você fala assim, pô, né? Que sacanagem, professor. Você está usando um addon? O que é isso? E aí eu vou lá na nossa pasta do Drive, né? A gente tem a nossa pastinha do Drive.
Não é esse o usuário de drive que eu quero. Aqui vai aparecer a fotinha da minha avó. E avó. É, Na pasta de criação de personagens 2 aqui, ó, eu deixei na pasta de material didático os addons, o Betex. Então, ele é um batch exporter. Eu achei ele procurando por né, por um plugin desse tipo. A gente pode mandar o link para vocês pelo GitHub, se vocês quiserem pegar o Git dele. E né, eu vou até salvar esse link aqui pra gente no TXT, porque né, não custa depois colocar ele na descrição. Se alguém estiver vendo no YouTube, colocar esse link na descrição. Para os nossos queridos alunos que estão aqui, eu já coloquei na pasta do Drive. Então, na nossa pasta do Drive tem já o zip, né? E aí, para instalar, gente, para instalar o addon no Blender, você clica em Install, você procura o zip aonde que você tiver baixado ele, né? Você procura o zip e manda instalar pelo próprio zip, tá? Você manda instalar, você dá install addon pelo próprio zip. Eu já instalei, não tem por que eu fazer de novo, né? E aí, na hora que instalar, você pede para ativar ele também, tá? Você marca para ele ficar ativo. Que ele vai aparecer aqui, você já fala assim, ó, ativa para mim. E ele vai te dar o quê? Ele vai te dar um menu aqui, ó, na barra lateral, ou seja, na nossa barra, no sidebar, chamado BatchFBX Exporter, né? E aí você pode escolher se você, né, quais são se você quer centralizar a transformação, se você quer aplicar a transformação, se você quer criar só apenas um material por objeto, né, se você quer exportar os rigs e animações. E aí, vamos lá no GitHub só para. No GitHub. Então, ele vai fazer um FBX por arquivo selecionado. Então, eu vou ter que selecionar todos. Né? Ele vai fazer ajustar o pivô para o centro, que é usado na Unreal 4. Né? Então ele vai ter né, ele vai ter tipo assim, a pastinha para exportar, né, onde que vai ficar, para onde que ele vai mandar o arquivo. Isso fica salvo no blend file. Então, se você quiser atualizar, você pode só rodar ele de novo, que ele sabe que a pasta não precisa configurar isso de novo, né? E ele tem isso aqui, né? Então, de novo, o link do GitHub, então tá aí com vocês, né? E tem o readme da coisa também, tá? Então, eu vou selecionar todo mundo aqui, ó. Vou selecionar todo mundo aqui, não vou nem configurar não, do jeito que está aqui está indo, tá? E eu vou escolher lá na minha pasta do projeto, né? Ou seja, eu vou lá na minha pasta de aulas, assets, e eu vou colocar em modelos, tá? Eu vou exportar esses objetos aqui, ó. Então eu vou dar um export. E aí, se eu voltar no projeto da Unity, né, se eu voltar aqui no projeto da Unity, ele vai fazer, dentro da minha pasta de modelo, ele vai fazer a lista dos prefabs. Tá? Então, o Open Folder. Eu estou na visão local. Ó. Eu só estava com um objeto visível. Então, só exportou um porque eu estava na visão local. Então, ele não exportou todo mundo. Agora vai. Ou seja, mesmo que tivessem todo mundo selecionado aqui, não estava todo mundo visível aqui. E no Blender, tudo que não está visível não está ativo. Então, eu vou exportar aqui. Ele vai sobrescrever o outro FBX que eu fiz. E ele vai exportar agora
Todo mundo. Então, agora todo mundo aqui é um FBX separado. E tá vendo? Eles não têm o material, eles são só um modelo mesmo. Só esse aqui, né, que tem o material. E ele está organizado, ou seja, isso aqui são modelos, né? Então, se eu pegar isso aqui e jogar na cena, vai faltar a textura, né? Ou seja, eu não tenho o material ainda, né? Eu não tenho material ainda. Mas tudo bem, eu posso fazer esse material e aplicar nesses modelos, tá? Eu posso ir lá e aplicar. O mais importante é que tipo, a organização aqui está idêntica na de modelos, né? O que eu vou fazer agora é configurar o meu material, né? Então eu quero renomear isso aqui para Dungeon, que é o nome do meu material, né? E o que acontece? Eu não tenho a imagem da textura. A minha pasta da textura está vazia. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o próprio Blender, tá? Vou abrir o próprio Blender. Lá no setor de UV, no setor de imagem, qualquer editor de imagem que você tiver, qualquer editor de imagem que você tiver, eu posso vir em imagem, salvar como, e lá na minha pasta do projeto, né? Ou seja, eu vou lá na minha pasta das aulas, assets, images, e eu vou salvar essa imagem aqui lá. Ou seja, eu não preciso nem ir atrás da imagem em outro lugar, não. Do próprio Blender, eu já mando a imagem para a pasta que eu quiser. Eu também posso dar drag and drop das imagens que estou usando, copiar, colar, isso aí não tem problema não. Isso pode ser feito através do navegador de pastas, né? Você copiar a imagem onde ela está salva e levar o projeto. Ou então dar um drag and drop da imagem da pasta aqui. O importante é que ela exista, né? Importante é que ela exista. E aí eu consigo, né, clicar aqui no meu main map, no albedo, né? Clico nessa bolinha aqui, seleciono a imagem. E esse material aqui, ó, ele já é o material Dungeon. Ou seja, se eu pegar qualquer objeto desses aqui, não, eles não são prefabs ainda, eles são só modelos, né? Se eu pegar qualquer objeto desses, colocar aqui e pegar esse material e despejar ele aqui, eu só acho que não foi, né? Eu dei drag and drop da imagem. Eu já tenho o meu asset reconstruído aqui, ó. Ou seja, o meu asset ele está reconstruído. Se eu converter isso para um prefab, né, ou seja, depois de editar, montar e construir as coisas, ele fica pronto para ação, né? Ou seja, ele vira, ou seja, a pastinha de prefab seria essas coisas montadas. Se eu quiser usar um modelo direto no motor, eu posso pegar esse modelo aqui e associar um material ao modelo, né? Mas a grosso modo, tipo assim, dessa forma aqui, ó, ou seja, do jeito que eu estou fazendo, tanto dando drag and drop, quanto montando prefab, quanto associando material, o que eu tenho é uma baixa repetição de conteúdo, né? A baixa repetição de conteúdo, porque se eu vier aqui, ó, será que ela vai entender? Porque isso aqui está embutido aqui dentro, ó. Isso aqui está embutido aqui dentro. Então, se eu exportar, todo mundo vai ter um material Dungeon embutido dentro. Então, isso não é interessante para mim. Eu ter essa repetição de conteúdo, essa sobreposição de conteúdo. Lembrando que isso aqui nem está configurado com a imagem, sabe? Então, eu não acho esse modelo de entrega tão interessante quanto o modelo onde você sabe que você está reconstruindo os links aqui, tá? O Ian perguntou se esse batch funciona nas versões mais recentes. Eu estou com a versão mais recente do Blender e está funcionando. Está funcionando. Ele não está apresentando nenhum bug, não. Mas é bom ficar atento no GitHub nesses add-ons, porque realmente de uma versão para outra do Blender, o add-on ele pode perder a API, né, a API do Python, e pode quebrar uma coisa, quebrar outra coisa, então não é garantia, não, tá? E aí, na verdade, eu espero que isso seja, de novo, isso é uma introdução a uma abordagem de como que eu lido com os assets dentro
da Unity. Igual eu falei, aqui, ó, se eu tiver peças, né? Ou seja, se eu tiver um bloco de peças, se eu fizer um combinado de peças, na hora que eu fizer um combinado aqui de peças, deixa eu colocar ele na posição 0 só porque me incomoda demais que... Deixa eu colocar isso no 0 do mundo. Na hora que eu configurar o meu modelo aqui, se eu arrastar ele para prefab, eu posso criar um prefab. Aqui não vai ter muita graça porque é o modelo do jeito que está, então isso não faria muito sentido como prefab, né? Então deixa eu montar um prefab aqui só. Não está muito ideal para fazer um prefab isso aqui, mas vamos pegar um segundo beco. Deixa eu pegar um segundo beco aqui, ó. Deixa eu pegar um segundo beco aqui. E deixa eu rotacionar ele 90 graus em Y. Não, 180, 180, 180, 180. Eu vou zerar os valores aqui, ó. E aqui eu quero 1. E aqui eu quero 1. Talvez menos 1. Menos 2. Menos 2. Eu estou usando 2 metros. Menos 2. Tá um pouquinho desencontrado aqui ainda pra mim. Show. Deixa eu ir na visão de topo sem perspectiva. Vamos posicionar isso aqui assim. Né? Só pra... O próprio modificador, o Pop Solidify que eu estava usando lá, ele gera uma diferencinha aqui. Deixa eu... Então, vamos supor que isso aqui é um prefab, né? Ou seja, isso aqui é uma coisa que eu vou usar sempre e isso aqui é um prefab. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero adicionar um empty, que eu vou chamar de beco. Ou vou chamar de, sei lá, quarto comprido. Né? Sei lá, quarto comprido. Eu vou colocar esses dois objetos dentro desse empty aqui, ó, e vou jogar esse cara aqui, ó, dentro da minha pasta de prefab. Então, na hora opa, joguei fora da pasta. Então, na hora de montar o jogo, né, ou seja, na hora de fazer meu level design, eu não estou interessado em usar essas peças, eu estou interessado em usar os prefabs, né? Então eu monto os prefabs aqui e aí eu vou fazendo o jogo a partir disso aqui. Então, desse jeito, o seu projeto ele fica bem organizado, ele é bem eficaz, ele fica limpo, ele tem pouca repetição. E você mantém a repetição fica mais concentrada na hierarquia do que na pasta de projeto. Né? Ou seja, quanto mais enxuto for sua pasta de assets, melhor para trabalhar. Ou seja, mais rápido é achar alguma coisa, né? Mais fácil editar, atualizar. Ou seja, se eu estou usando o beco para construir aquele prefab, na hora que eu atualizar o beco, eu estou atualizando toda vez que eu usei esse quarto comprido. Né? E isso agiliza a montagem de um cenário pra caramba. Assim, se você tem peças que encaixam bem, né? Você tem peças que encaixam bem, tipo, rapidinho você monta um cenário, rapidinho você monta a construção dessa coisa. Então, isso aqui seria um conjunto de boas práticas. Assim, né? O que não está legal nessa distribuição de assets é que eu já fiz. Meu modelo ele já é quase que o design de um prefab. Né? O ideal para modelagem, aí já é um negócio de como modelar. Se eu tivesse feito o piso e a parede só, opa, ele não vai conseguir abrir nesse preview aqui. Eu teria o piso, a parede e a parede com a porta. E com isso, e a coluna, sei lá, talvez. Então, se eu teria só 4 assets para fazer todos os outros. Né? Então, eu posso reduzir isso aqui em modelagem, né? Ou seja, se eu fosse pensar em modelagem de uma forma eficiente,
Eu, em vez de ter essa repetição toda aqui, eu teria um modelo que seria o piso, um modelo que seria a parede, né? Um modelo que seria a parede com a porta, ou seja, a variação da parede com a porta, né? E um modelo que seria a coluna, né? E com esses quatro modelos, né? Ou seja, com esses quatro modelos, piso, parede, porta e coluna, eu refaria todos esses assets já na Unity com apenas 4 FPX. Então, se ainda puder otimizar nesse sentido, melhor ainda. Né? Ou seja, quando eu for fazer, por exemplo, talvez mais de uma versão da porta, eu falo assim, não, agora eu quero acrescentar uma versão diferente da porta. Eu acrescento só um modelo no FBX e lá eu monto os prefabs, né? Eu não tenho que ter esse trabalho né, que vai ser tratar todos aqueles modelos, eu tenho que ir lá e colocar material e fazer isso. Pô, ia ser só 4 modelos que eu ia ter que colocar material, a pessoa que chuchu, né? E eu já podia, inclusive, depois de fazer isso, depois de montar esses prefabs lá, eu já estaria pronto para poder fazer o level design, e, né, ia estar bem da hora. Mas acho que de forma geral dá para entender é, 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 o que eu considero uma prática interessante para modelar peças de cenário e montar esse cenário. Aí eu tenho que perguntar para você se tem alguma dúvida do que eu falei e perguntar para o Otávio se respondeu a pergunta que ele fez para mim antes de eu começar a gravação. Não, Diga. a minha qualidade de vida melhorou, mas a minha dúvida que é específica, era mais porque a gente tem mais ou menos uns 2 quilômetros assim de cenário, e eu tenho que meter árvore naquilo. Ah, não, pois é. No caso de cenários orgânicos, o, pois é, meter árvore é complicado porque árvore é pesado. A árvore geralmente é um modelo pesado, assim. Então talvez a gente tenha que sentar com layout design para ver umas estratégias específicas para isso. Uma coisa que pode fazer é assim, você tem 2 km de cenário que a pessoa tem que chegar perto de qualquer parte desses 2 km. Então você tem um certo problema aí, que é toda árvore que o player chegar perto, ela tem que ser realmente tridimensional e ele tem que estar próximo dela, né? Se desses 2 km ele puder estar restrito, sei lá, em 1 km, então boa parte dessas árvores pode ser imagem colocada no fundo, assim, ela não tem que ser tridimensional, ela pode ser uns billboards, ou seja, umas placas de textura que apontam para a câmera e para o player não vai fazer a menor diferença, porque ele está tão afastado daquilo que ele não consegue identificar que aquilo não é 3D, né? Principalmente que a base desse plano provavelmente vai estar coberta de grama, então o player não vai ver. Então, assim, acho que aqui no caso dessa pergunta sua, talvez o level design seja mais o ponto né, de como que eu garanto que ele vai sentir que tem bastante árvore sem eu ter que realmente colocar uma quantidade de árvore que vai pesar meu projeto de graça, assim, né, tipo, sem deixar denso demais. Porque tem como você associar numa ferramenta de terreno da Unity, se você fez isso com terreno, associar um modelo a um brush e pintar esse modelo. Pintar esse modelo. E aí, nesse caso, se você. Deixa eu criar aqui eu não tô nesse projeto eu não tô com o package do, do terreno que eu gosto, que é o experimental. Assim. Eu acho ele melhor do que o Test Primeiro Timeline. Deixa eu ver aqui nas configurações. Advanced Project Settings. Enable Preview. I understand. Então, eu quero habilitar
os pacotes de preview. Massa. Vou fechar isso aqui. Projetos, Unity Registry. Eu vou pegar aqui o Terrain Tools. Esse aqui, ó. Então esse é um pacote preview, tá? Eu vou instalar ele nesse projeto aqui. De novo, tem um tempo de paciência com a Unity, né? A Unity ela requer uma certa paciência da gente. E massa. Massa. Então, eu tenho o Terrain Tools. Eu quero criar né, criar um terreno, criar alguma coisa. Né, e aqui, ó, você tem o Paint Trees, né? Que é uma ferramenta onde você pode definir qual que é a árvore que você quer que exista, né? Então, você cria o prefab da árvore, que aqui eu não tenho, então, seja o que Deus quiser, né? É, e, né, e você fica habilitado a colocar esses modelos assim, né? Então, esse é o jeito mais fácil de implementar árvores no seu mundo, entendeu? Tipo, você definir. E aí, por exemplo, você faz o quê? Você faz mais de uma árvore, né? Você cria mais de uma árvore. Ou seja, vamos pegar aqui parede. Né? Essas aulas estranhas. Eu adoro essas aulas que meio que viram um negócio tão diferente. Então aqui, ó, qual árvore que eu estou pintando aonde? E aí eu falo, por exemplo, qual que é a densidade de árvore, né? Que eu estou pintando na coisa, qual que é o tamanho do pincel, ou seja, onde eu tô pintando. Se a altura dessa árvore deixa eu colocar isso em perspectiva, porque a gente ela vai consumir a coisa aqui pra mim e ela não vai mostrar que eu tô pintando, né? Então, para coisas orgânicas, principalmente para terreno, essas coisas, né? O Terrain Tools é, é bom bastante, é bom bastante. É, mas eu gosto muito desse pacote que é do bloco de preview, assim, ele tem umas na hora de esculpir terreno, né, na hora que a gente está fazendo a escultura de terreno, ele cria umas ferramentas adicionais que são mais legais, assim, ele é mais rico para esculpir, ele tem mais controle para vegetação, para variação, então ele é mais interessante do que o terreno padrão da Unity. Então eu instalei ele, mas para mim já é bom bastante, assim, deixa eu apagar esse terreno aqui. Deixa eu afastar isso aqui. É, e, e talvez seja o melhor, assim, a melhor abordagem, né? A melhor abordagem pro para você criar o que você falou, né? De fazer um cenário, né? E fazer, né? Tipo os modelos. Para criar árvore, você tem dentro da Unity aqui, ó, você viu que eu fui no Game Object, né? Eu
pedi para criar uma árvore e ele está me dando aqui um componente, né, um criador de árvores, né? Ele está me dando um rolê de criar árvore, né? Então, você tem como gerar árvores dentro né? Então, eu posso adicionar um grupo de folha, né? Duplicar. Então, existe uma ferramenta só para construção de árvore. Se você não quiser modelar as árvores, você tem como criar os assets dentro da Unity de árvores também, que é bem útil, assim, ser um tree generator, né? Então, deixa eu agora os atalhos eu não vou lembrar. Depois eu pesquiso. Isso tá, de novo, tá fora do assunto de aula, né? Isso é uma aula improvisada. Então, coisas que eu não uso com frequência, às vezes eu esqueço. Tipo assim, ah, não, mas como é que usa esse cara mesmo? Né? É, então, talvez eu tenha que lembrar. Depois eu tenho que fazer uma versão né, de como que eu crio esse rolê aqui. Então, depois a gente revisa essa ferramenta aqui. Mas mesmo a árvore, ela vai criar, tipo assim, os seus blocos de prefab de árvore, né? E você vai poder adicionar ele com o pincel no seu terreno, né? Então, eu não quero eles, na verdade. Eu não quero nada disso. Então eu vou apagar todos vocês. Delete, delete, né? Então, não quero vocês aqui, né? Beleza? Deu mais alguma ajuda aí, Otávio? Mais alguma dúvida, pessoas? Lembrando que eu não vou saber responder dúvidas do criador de árvore hoje, porque eu preciso realmente revisar ele. Então, massa. Então, massa, massa, massa. Né? Acho bem legal que a gente consiga fazer já alguma coisa aqui. Deixa eu procurar aqui Terrain Toolbox. O Terrain Tools, gente, na hora de criar, você usando o Terrain Toolbox, dá para criar uns negócios muito, muito elaborados. Então, é, se você puxar no Windows, né, o Terrain Toolbox, se você puxar o componente, ele vai criar para você um terreno, tá? Então, se vocês estiverem pensando em criar um terreno, vai ser gigante, obviamente, né? Ou seja, o terreno aqui ele vai ser absurdamente gigante. Mas na hora de esculpir, assim, vocês vão ver que a ferramenta de escultura ela é mais interessante. A ferramenta de escultura, todas as ferramentas elas têm mais detalhamento e mais configurações e elas tornam fazer um terreno com mais cara de escultura, né? Então, eu tenho, por exemplo, né, todos é, 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 todas essas ferramentas é, é, adicionais aqui para trabalhar na hora de criar um terreno, né? Então, ponta de brush, tudo isso fica mais decupado, né? Então aqui eu quero o quê? Não sei. Eu acho que eu não vou mexer com isso hoje não. Erosão, vento, sculpt, bridge, clone, noise. Se eu se eu aumentar esse brush aqui, deixa eu aumentar o tamanho do brush. Qual que é o tamanho do meu terreno aqui? Transform settings. Domain settings.
Sculpt Noise, Clone Terrace, Raise. Aqui eu acho que eu tenho que aumentar a altura do meu terreno para poder fazer algum efeito. Transforme, Pinch Smooth, Set Height. Aqui eu tô com um brush muito pequenininho. Deixa eu. Então ele vai ser bem interessante para construção de um espaço assim, né? Deixa eu ver, brush size. Deixa eu deixar a força. Opa! Muito forte. Talvez. Então, assim, ele já dá uma granulosidade interessante de terreno, assim. Então, vale a pena mexer com essa ferramenta, brincar com ela, tá? Então, beleza, eu acho que tá bom disso. Senão me distrai demais do que a gente veio fazer aqui hoje. E mais uma vez, alguma dúvida sobre o que eu falei? Alguma pergunta? Se a gente não tiver dúvidas, perguntas, a gente vai trocando de assunto, obviamente, né? Eu quero Smooth High. E deixa eu pôr uma erosão aqui. Vento. Pessoas, então, ó, já vou agradecendo pela pergunta né, e pela participação aí, tá? E eu vou encerrando essa gravação por aqui, né? E esse aqui vai estar tanto na playlist de criação de personagens que na criação de assets. Então, se é um aluno de assets está vendo essa aula, considere isso aqui como uma aula bônus mesmo, assim. Então, é uma aula de boas práticas ou de práticas interessantes de gestão. Com alguma coisa de, eu sei lá, eu abri na ferramenta de terreno, tá? Então, brigadão para vocês. Quem está comigo ao vivo aqui, eu continuo ao vivo com vocês. Quem está assistindo isso online no YouTube, brigadão. Você me fala se isso ajudou de alguma forma você na sua vida.